Aleluia. Mateus 14, a partir do 22. O título de Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto se despedia da multidão. Subiu ao monte para orar, e a parte era chegado, já era tarde, e estava ali só, e no barco estava no meio do mar, açoitando pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Aleluia. Aqui, Jesus ele falou para os seus discípulos. Eles pegaram o barco e ir para a outra banda. Aleluia. E logo, quando João Batista morreu, quando decapitaram ele, logo Jesus, ele levaram os seus discípulos, eles enterraram João Batista, e logo isso foram com Jesus e falaram para Jesus o que tinha acontecido. Porém Jesus ficou muito triste. Jesus foi para o deserto. Aleluia. E logo quando Jesus foi para o deserto, para ficar um tempo sozinho, começaram a chegar muitas pessoas no meio de Jesus. Eles logo conheceram Jesus. Jesus saiu do barco, e logo eles viram que era Jesus. Começou a voltar muita gente perante a Jesus. Veio gente das aldeias, veio doentes, paralíticos, pessoas doentes de alma, de espírito, pessoas que precisavam de algo e sabiam que só Jesus poderia dar esse algo, que eles pediam, que eles precisavam. E logo Jesus chegando à multidão, Jesus começou a ensinar acerca do reino dos céus. E logo Jesus ensinando acerca do reino dos céus, foi passando o tempo, e logo os seus discípulos, eles chegaram. Os seus discípulos chegaram, já era tarde, já era o tardecer, já era no final da tarde. E porém, eles falaram: é melhor despedir a multidão, para que eles possam ir comer nas aldeias. Aí Jesus falou: não, dê a eles de comer, dê a eles. E logo eles falaram: da gente, a gente não tem nada, Jesus. Só um menino que tem 5 pão e 2 peixes. Jesus falou: então tragam até a mim. Glória a Deus. Levaram até Jesus. Jesus começou a partir os pães e começou a dar aos seus discípulos, para que eles fossem e dessem de comer à multidão. Você pode ter certeza que se você for até Jesus, seja lá o que você esteja passando, seja lá o que for a sua dificuldade, Jesus ele irá resolver o seu problema. Pode não ser do dia para a noite. Aleluia, como no Salmo 40, que ele fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Tem momentos da nossa vida que a gente fica agoniado. Jesus, mas por que isso, meu Pai? Por que eu estou passando por essas coisas, Senhor? Por que, meu Pai? Aqui há 2 tipos de parênteses que eu vou abrir entre aspas. Há aqueles problemas que você colhe aquilo que você plantou lá atrás. Gálatas 6,6 fala que de Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem plantar, disso também se fará. Tudo que o homem plantar, ele irá colher. Se você plantar uma melancia, você não vai colher uma mão ou um coco.
Aleluia. Tem esse da consequência dos nossos erros. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E também tem aquele outro que você passa por ser aprovado, por Deus te lapidar. Lembra do texto de Lucas, capítulo 18, no qual eles falaram do cego Bartimeu? Ei, Jesus, quem pecou foi ele ou foi os seus pais? Porque logo as pessoas falam, se ele está passando por isso, logo é porque ele pecou ou ele está pecando. As pessoas não sabem discernir. Aprendam isso. Aquilo que Deus não te mostrou, aquilo que Deus não falou com você, fique em silêncio. Talvez isso é permissão de Deus. Aquele cego estava mendigando acerca do caminho. Não era porque foi ele, erro dele ou dos seus pais, porque logo as pessoas querem falar assim, se não foi ele, foi alguém. Não. Aí Jesus falou, nem ele, nem os vossos pais. Isso está acontecendo para que a glória de Deus seja manifestada. Tem coisas que você passa que é para Deus te glorificar, é para Deus se engrandecer, é para Deus te exaltar. Como assim? Às vezes você está passando por uma prova, por uma dificuldade, o qual você fala, mas por quê? É do ser humano, é o natural, às vezes você questionar. Hoje mesmo eu estava falando com Deus, lá no meu trabalho, perguntando acerca de algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. Eu falando, mas por quê? Sempre a gente tem um porquê. Tem coisas que é para Deus manifestar a glória dele. E tem coisas que a gente passa que é pelo plantio. E está vindo a colheita. É verdade. E logo, eu estava lá, um menino foi até mim e falou assim, ei, você está indo para a igreja, né? Eu falei, tô. Que legal, eu vejo os seus vídeos lá, você cantando na igreja, você falando de Deus. Eu acho bonito. Sabe? Falaram isso para mim. Eu não tenho força para ir para a igreja igual você tem. Como se eu fosse um super-homem, né? Meu Deus, só Deus sabe o que eu passo. Pela misericórdia dele eu estou aqui, fazendo a vontade dele. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu dou lugar e venho. É Deus, aleluia. Deus honra. Creio, Deus. Deus não rejeita um coração contrito e aquebrantado perante a sua presença. Ele pega dessa pessoa que não é e faz ser. Verdade, Deus. Aquela que é, se não quiser fazer, Deus tira e coloca aquele que quer. Meu Deus. É simples. Eu lembro bem quando eu estava começando aqui, muitas pessoas não queriam. E logo eu falava, eu quero. Não era para mim a oportunidade, mas eu tomei posse por herança. Eu falei, amém, eu quero. Se liga nas oportunidades que Deus vai te dar. Meu Deus. Lembra de Josué e Caleb? Meu Deus, é forte, Jesus. A partir do versículo 14, Moisés separou cada um de suas tribos, 12. Porém, todos falaram, a terra é boa, a terra manda leite e mel. A terra é boa para plantio, mas porém a terra tem gigante. Já viram a dificuldade, já viram os obstáculos. A Bíblia fala que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Porém, logo quando eles voltaram, foi falando de um por um. Mas quando foi Josué e Caleb, eles falaram, me dá o que é meu por herança. Aleluia. Aquilo que Deus te deu pode ter dificuldade, pode ter gigante, pode ter adversidade, pode vir as ondas, pode bater para um lado para o outro, pode se levantar com você um exército, mas a vitória é sua, porque Deus determinou isso. É, Jesus. E logo ele falou para mim, eu não sei porque que eu estou falando isso, mas não para de fazer o que você está fazendo. Tudo
Tudo na sua vida serve como aprendizado. Se você está cantando hoje, eu acredito que o amanhã você vai cantar melhor. Eita Deus. Se você está falando da Bíblia hoje, amanhã você vai falar muito mais melhor. Verdade. E aquilo me encorajou um pouco, porque eu estava um pouco triste. É normal a gente sentir tristeza. É normal a gente sentir medo. É Deus. É normal Verdade. a gente ficar preocupado. Mas a gente se prostrar com esse problema? Não. Isso não é normal. Meu Deus. Você tem que se curvar, se dobrar perante o Senhor, seu Deus. E no tempo certo, Ele vai irá te dar a vitória. Tem provas que vêm para te fortalecer. Tem provas que vêm na sua vida para Deus mostrar para você, falar assim, ó, você é capaz. É Jesus. Deus está te ensinando nessa prova, na dificuldade. O inimigo nosso, ele vem tentar desanimar a gente de muitas formas, de muitas maneiras. Tem gente que fala assim, o inimigo, ele não vai te atentar quando você estiver na fartura. O inimigo não vai te atentar quando você não estiver no deserto, quando você estiver na vitória. Ele vai vir em todas as áreas da sua vida. Lembra de Mateus 4? O qual ele foi atentar Jesus no deserto. No deserto, ele foi atentar Jesus. Porém, ele falou, ei, fala para essas pedras todas se transformarem em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. E logo quando ele falou isso, me encorajou de uma forma que eu falei, meu Deus, o que é que tu quer, Senhor, que eu fale? Eu já tinha estudado 2 textos, mas Jesus falou no meu ouvido, fala de mim, fala de mim, fala de mim, fala de mim. Os profetas vieram para falar de Jesus. João Batista veio abrir um caminho para ele. Nascido de mulher, Jesus falou, não existiu maior que João Batista, porque ele se dobrava de uma forma perante a Deus que ele falava assim. Herodes perguntou, ei, tu és o Messias? Ele falou, não. O qual a sandália que ele calça, eu não sou digno nem de beijá-las. Quer dizer, ele se colocou até abaixo até da sandália de Jesus. Que ele reconheceu o Senhor, ele reconheceu o Salvador. Aleluia. Então, tem momentos na nossa vida que é assim. Logo quando Jesus estava partilhando os pães, dando na mão dos seus apóstolos, ele falou, ei, vai, cada um de vocês, e alimenta este povo, alimenta essa multidão. Havia quase 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Jesus alimentou eles de uma forma que eles já estavam todos assaciados, já estavam tudo, como diz na minha terra, de bucho cheio, de barriga cheia. Eita Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor foi e falou para eles entrar no barco e ir para o outro lado. Meu Deus. E logo eles entraram no barco. E quando Jesus se despedia da multidão,
para eles: ei, vão na frente. Porque o povo ainda estava ali. O povo já tinha sido alimentado da palavra divina e também já tinham saciado da sua fome. Jesus, ele já tinha, aí estava dando instrução para eles acerca do reino dos céus. E despedindo da multidão, logo os discípulos começaram a entrar no barco. Tudo no começo, quando você vem para a igreja, no começo você está no primeiro amor. Eita Deus. Nada te para. Pode vir o que for, você está aqui. Se chover, você está aqui. Se tiver calor, você está aqui. Meu patrão mandou ficar um pouco, mas eu vou, mas tem que eu escute 10 minutos da palavra, eu vou para a igreja. Quando vai passando o tempo, se a gente não orar, se a gente não vigiar, logo a gente vai desfalecendo na fé. Logo a gente vai começando a desanimar. E se você não tomar cuidado, logo você vai se afastar dos caminhos do Senhor, ou você vai se fortalecer mais no caminho do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas cartas: aquele que está de pé, ore para que não caia. Se você deixar de orar um dia, 2 dias, aí logo você já começa a ficar meio louco, você já começa a ficar meio desanimado. Aí depois você já não consegue mais orar como você orava. Você já não consegue ler a Bíblia. Aleluia. Faz igual eu, às vezes eu acordo de madrugada, perco o sono. Meu Deus, e agora? Aí vira para um lado, vira para o outro, não durmo. Aí eu falo: agora eu já sei o remédio. Aí eu levanto, quando eu abro a Bíblia assim, ó, aí eu vou ler o que aqui, ó. Aí se lê 2 minutos, aí daqui a pouco você já está assim, dormindo. Esse é o remédio. Meu Aleluia. Glória a Deus. É, Jesus. E logo, quando Glórias a ti, Deus. eles começaram a ir no barco, Jesus ainda estava despedindo da multidão. Logo eles começaram a chegar no meio. Quando chega os problemas no meio, aí você já fica com medo, você já fica ansioso, já fica preocupado: meu Deus, e agora? Você já não passa mais a acreditar que Deus pode resolver esse problema que você está passando. Você fala: mas por que tanta prova? Por que tanto problema? Por que tanta dificuldade? Em casa, ou no trabalho, ou seja lá com o vizinho, ou com outra pessoa, não sei. Romanos, no capítulo 8, na parte do 31, ele fala assim: quem nos poderá nos separar do amor de Deus? As tribulações, as dificuldades, os anjos, o abismo. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada, nem ninguém. Porque Deus, em João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele pegou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, para que a gente tivesse a salvação
Deus mandou Jesus. Isaías 53 fala que ele foi levado, feito uma ovelha muda, ao matador. É, Jesus. E levou sobre si os nossos pecados, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Aquilo que nos trazia o castigo, aleluia, ele levou sobre si, É, Deus. Aleluia, Jesus. para que a gente hoje tivesse, aleluia, a salvação. Verdade, Deus. 1 Coríntios 1,18, Glória a Deus. o Aleluia. apóstolo Paulo ele fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus. Aqueles que param pelo caminho, aqueles que começam bem na fé e depois param, começam, os problemas se tornam maior do que o Deus que eles servem, É, Deus. e depois eles começam a inventar desculpa. Ah, porque a igreja é isso, ah, porque não sei o que é isso. Sempre quando uma pessoa ela não quer mais Deus, sempre ela inventa uma desculpa. Verdade, Jesus. Ela não consegue reconhecer que sem Deus ela não é nada. É verdade. E se a gente é alguma coisa, é pela misericórdia de Deus. Glórias a ti, Jesus. Pela misericórdia de Deus. Verdade, Jesus. Isaías 26. A Bíblia fala que um anjo, ele foi no arraial dos assírios e ele matou 185 mil soldados assirianos. Um anjo matou isso. O que a Bíblia fala? Eu acabei de falar que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem um anjo, nem nada. Se um anjo só, ele matou tudo isso em apenas uma noite, soldados. Aí vem Jacó, igual de Raboque, Meu Deus. o qual ele brigou com um anjo e prevaleceu. Aleluia. E o Senhor abençoou ele. A Bíblia fala isso, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas só que tem uma pessoa que pode separar do amor de Deus, de você, e é você mesmo. É eu mesmo que posso me separar do amor de Deus. E primeira epístola de São João, ele fala: filhinho, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado fiel, Glória a Deus. que é o nosso Deus. Então, se você se afastar de Deus, é você que está se afastando dele. E através disso, você já não conhece, não vai mais reconhecer o seu Deus. Você vai falar: não. Enquanto a Bíblia nos ensina aqui, no Salmo 51, que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, o qual Davi cometeu um crime gravíssimo, qual um homem adulterou, o qual um homem foi o maior responsável, não de matar Urias, o Eteu, mas de colocar ele e mandar os seus generais, colocar ele na frente da batalha. Quando vier o inimigo, você sai e deixa ele lá, porque aí ele vai morrer. Só que ele se arrependeu, e o Senhor Deus viu graça nele. Só que vem as consequências dos nossos atos. E aí, a gente também não pode reclamar, porque é escolhas. Eu lembro qual o Senhor Deus falou comigo muitos anos atrás: não faz isso, não faz aquilo, vai acontecer isso, vigia.
E eu mesmo sabendo, mesmo Deus tendo falado comigo, eu peguei e fiz tudo aquilo que Deus falou que não era para mim fazer. Eita, Jesus. E logo o peso, irmão, o preço que você paga é grande. É grande o preço que você paga. Aí depois você fala, meu Deus, Davi, ele tem algo muito em comum comigo. Eu também teve um tempo da minha vida que eu peguei, eu adulterei, eu saí dos caminhos do Senhor, virei um mau caráter, eu fazia as coisas que aos olhos de Deus era abominável. Só que eu voltei, me arrependi do que eu fiz, e o Senhor viu graça e virtude de mim. Teve um processo até onde eu estou aqui, e o Senhor me deu uma nova oportunidade. Só que as consequências do que eu fiz ainda está até hoje e vai influenciar até no meu futuro, dos meus filhos, de muitas pessoas que a gente ama, influencia assim. Às vezes você fala assim, eu vou errar, e só eu vou pagar, não. Às vezes quem você ama vai pagar sim. Às vezes a sua esposa vai pagar. Às vezes a pessoa é tão egoísta que quer ainda falar, eu errei por isso, eu errei por aquilo. Não. A pessoa tenta colocar uma máscara e falar assim, eu errei porque ela errou. Não. A pessoa tem que reconhecer a humildade e reconhecer que ela errou e ela se arrependeu. Aí Deus vem e derrama a graça. Aleluia. Aí Deus renova aquela pessoa, ajuda aquela pessoa. Vai vir as consequências da vida de Davi. Mas a Bíblia você vê que Davi ele fazia as coisas diferentes. E a Bíblia fala que Davi ele era o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Quando Mefibosete estava lá mendigando, ele falou, ei, sobrou algum da casa de Davi? Sobrou Mefibosete. E logo Davi restituiu tudo aquilo que era de direito do seu pai e deu a ele. Um dos sinais que ele tinha segundo o coração de Deus, ele se importava com as ovelhas. Viu a urso, ele matava, ele se protegia. A ovelha bem rebelde corria, pegava ela, traz aqui Salmo 23. Deus corrige e açoita só aquele que ele ama. Se Deus ele fala com você, se Deus ele corrige você, se Deus fala, ei, não pegue, ei, não faça isso, é porque ele se importa com você ainda. Aí você fala, talvez fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo. Ei, a cota dele vai chegar, o dia dele vai chegar. Se não chegar, vai chegar no juízo final. Se importe com você. Verdade. Faça por você o merecimento. Se ninguém quer fazer, faça você o bem. Creio, Deus. Faça o bem em você. Não pense em fazer o bem para receber, não. Faça o bem porque o seu coração manda, e o seu Deus irá te retribuir. Creio, Deus. Aleluia. Aleluia. E logo quando já era na terceira hora da vigília, muitos falam que era entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, na madrugada. E logo o barco começou a açoitar, as ondas veio de um lado para o outro, o vento era forte, era o vento contrário. E logo eles ficaram com medo. Será se o nosso barco vai naufragar? E agora Jesus não está aqui com a gente. Quando Jesus manda você fazer alguma coisa, faça. Faça o que Deus mandou, que Ele se responsabiliza. Deus. Se Ele mandou ir, é porque Ele estava no barco. E logo eles começaram a ter medo. E Jesus começou a ir com eles.
Porém, de tanto o barco bater de um lado para o outro, de tanto as ondas vindo, eles não reconheceram que era Jesus. Eles começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Quantas vezes na nossa vida Jesus ele vem, Deus ele usa, você usa alguém para falar e você fala: não é Deus, não é Deus, e é Deus. E logo Pedro falou: Jesus, se é tu mesmo, mestre, manda eu ir contigo. Porque eles perguntaram: quem és? É um fantasma. Ele falou: não, eu sou, ou eu sou. Deus. Se é tu mesmo, aí foi que Pedro falou: então manda ele. E Jesus falou assim: ó, vem Pedro, vem, pode vir. Pedro começou a andar por cima das águas. E logo, passado o tempo, ele começou a afundar. Quando ele estava afundando, ele gritou: salva-me, ou socorre-me, Jesus. Porque tem momentos da nossa vida que a gente não está bem na igreja. Aí logo, quando passa um tempo, a gente já começa a desanimar na fé. A gente já não é mais a quem a gente era. Meu Deus. E a gente começa a afundar, desanimar. E logo Jesus pegou pela mão dele e levantou e colocou no barco. E falou: ei, por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que duvidaste? Por que você duvida? Por que eu duvido? Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Tenho Deus. Pode se passar céus e terra, mas a palavra dele não volta vazia. Verdade, Deus. Se Deus ele falou que você vai ser, você vai ser. Se Deus falou que você vai ser uma pregadora do Evangelho, você vai ser. Se você vai ser uma levita da casa do Senhor, você vai ser. Se Deus falou: ei, eu vou te dar algo, ele vai te dar. Pode passar o tempo que for. Ou se não acontecer, Deus usa alguém para te abençoar. Deus usa alguém para te abençoar. Creio, Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus, graças a Deus. Nós cremos, Jesus. E Glória. logo eles começaram a voltar. Genezaré. Eles voltaram. E logo o povo viu Jesus. Jesus fazia as maravilhas. Se tinha um coxo, alguém que não andava, Jesus fazia a pessoa andar. Se tivesse alguém cego, Jesus fazia a pessoa enxergar. Se a pessoa era paralítica, Deus curava ela daquela enfermidade. E aquele mesmo Jesus que fez lá atrás é o mesmo que está fazendo hoje. Aleluia. Creio, Deus. Aleluia, Jesus. Hebreus 12:8. Verdade, Jesus. Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glórias a ti, Deus. Malaquias no capítulo 4. E Deus tem um memorial daquilo que a gente fez. Se ele tem um memorial, é porque ele vai lembrar dos nossos feitos, das nossas obras, do que a gente fez quando estava só eu e você na nossa casa, quando estava eu e você no nosso trabalho, quando estava eu e você aonde não tinha ninguém. Deus ele tem um memorial e ele vai trazer a lembrança. Então, vamos falar: Deus, eu sou um pecador, Meu Deus. mas eu vou melhorar nisso. Se eu falo muito, eu vou passar a falar menos. Se eu faço isso, eu já vou me controlar. E Deus vai te libertar disso. Creio, Deus. Aleluia. Deus ele gosta de uma pessoa sincera. Quando uma pessoa chega a um traficante, ou chega uma mulher da vida, ela chega perante Deus, ela fala: Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. O traficante: eu faço isso, eu faço aquilo. Aí Deus vê graça.
Aí Deus vai e honra. Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente fala assim, eu sou melhor do que ele, eu sou melhor do que ela. Não, não é assim não. Se a gente antes vivia na lama do pecado, Meu Deus. e pela graça e pela misericórdia, a gente pegou, e Deus pegou a gente, e colocou a gente, e libertou a gente tem que ter misericórdia e compaixão dessas pessoas. Meu Deus. Lembra de Nicodemos? João 3, 4. Jesus falou: ei Nicodemos, tem que nascer de novo. Meu Deus. E ele falou: como posso ver o velho voltar ao ventre da minha mãe, a barriga da minha mãe? Tem pessoas que ficam 5, 10, 20, 50 anos dentro da igreja e não nasceu de novo, não aprendeu a se libertar, não tirou a mágoa, não tirou o ódio do coração. Deus nos ajude. Vem para a igreja, mas é pior do que um ímpio. Essas pessoas Deus vai ver com elas no dia do julgamento. Então, vamos ter uma reflexão do que a gente é perante a Deus e vamos melhorar aonde a gente está errando. Eu agradeço a minha riquíssima oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos.